novo convertido, não tendo ele raiz o suficiente, a primeira coisa que vai acontecer, meus amados, é o cansaço, o sono e a distração tomar o teu coração. Todos passam por isso. E nós não percebemos o fator, meus amados, espiritual por detrás, meus amados, do desânimo que surge de repente, o abrir da boca, o sono que nos toma, quando você fala, eu vou orar, eu vou buscar o Espírito Santo. Mais uma vez, nós não notamos o fator espiritual por detrás de tamanha distração, sono, cansaço e coisas do tipo. Por que, igreja? Porque a oração ela é espiritual, uma arma que o Pai concedeu para nós, para que nós venhamos ter acesso à tua presença. Satanás, o inferno, ele teme quando ele encontra um homem e uma mulher de oração. Quando ele encontra um homem e uma mulher de oração, mas ele sabe que as suas obras estão prestes a ser desfeitas. Por que, igreja? Porque somente aqueles que clamam têm o poder de neutralizar as forças das trevas. As Escrituras dizem: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O homem dobra o joelho para orar aqui na terra, Deus levanta nos céus para manifestar a resposta. O homem dobra o joelho aqui na terra, Deus estende as tuas mãos para operarmos a nós aqui na terra, desfazendo as obras de Satanás e trazendo vitória ao povo de Deus. As Escrituras dizem, meus amados, que Israel, caminhando em direção à terra prometida, eles passaram por muitos territórios, enfrentaram guerras e pelejas, e de repente eles estavam ali, meus amados, com inimigos em sua frente, mas a palavra do Senhor diz que Israel rompia, Israel avançava enquanto havia um homem de joelhos dobrados. O Espírito de Deus nesses últimos dias, ele quer despertar homens e mulheres que levantem altares de oração, que entendem e compreendem, meus amados, o teu DNA no mundo espiritual. Deus nos chamou com um DNA celestial para sermos casa de Deus. Amém. Casa de oração. E eu os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei em minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos em meu santo altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Existem demônios trabalhando para os amados, para a igreja de Cristo. Existem demônios trabalhando, igreja, para paralisar a igreja de Cristo. E como, meus amados, Satanás faz para paralisar a igreja? Hoje o Pai está nos ensinando acerca do poder da oração. Existem, meus amados, 1000 maneiras que Satanás pode usar para parar a igreja. Mas, meus amados, depois de usar 1000 maneiras, meus amados, cada estratégia, cada arma que o inferno usar, vai chegar em um único ponto: paralisar a vida de oração da igreja. Porque quando a igreja começa, meus amados, a parar de orar, o fogo, a chama, começa então a se apagar. Somente nesse ponto Satanás consegue avançar. Mas enquanto houver um de joelhos dobrados, igreja, Cristo reinará sobre a terra. Aleluia! O Espírito de Deus, ele está aqui, e ele está ministrando ao nosso espírito, para que nessa humilde igreja venha se levantar, meus amados, se cante de oração, antes de um grande avivamento, antes de um grande derramado da glória de Deus. Meus amados, certamente que houve um homem e uma mulher de joelhos dobrados, clamando pela presença
Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Está aqui nessa noite a elite da igreja. Quem são os amados, a elite da igreja? Os obreiros, os trabalhadores, aqueles que não têm medido esforços para fazer a obra de Cristo, para estar diante do Senhor. Ei, igreja de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, Ele te diz nessa noite: me abrace mais, me busque mais, e vocês verão o que eu tenho poder de fazer. Aleluia! Glória a Deus! A palavra do Senhor, meus amados, nos diz em Lucas 18, versículo 1: e contou-lhes uma parábola acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer. O diabo quer que nós venhamos desfalecer mediante as lutas, mediante as dificuldades da vida, mediante, meus amados, os obstáculos que nós, meus amados, encontramos em nossa caminhada. O mundo pode passar por muitas coisas, muitas mudanças, pode passar por altos e baixos. A igreja de Jesus Cristo pode passar por altos e baixos, mas aqueles que foram chamados para estar no secreto, mantenham as suas mãos erguidas e saiba que existe uma promessa sobre a tua vida. Existem muitos meninos no nosso meio, meninos espirituais. Eu, como apóstolo, pastor, um homem de Deus, meus amados, recebo inúmeros testemunhos, desabafos. Nós convivemos com muitas pessoas e nós, meus amados, percebemos e vemos uma geração, meus amados, de meninos espirituais que, por fato de não ver, meus amados, o cumprimento de uma promessa, começa a berrar: eu não irei fazer a obra do Senhor. Muitos estão se esfriando, já não buscam o Senhor, meus amados, com intensidade. Por quê, meus amados? Porque muitas coisinhas, meus amados, é o suficiente para paralisar, meus amados, tais filhos e filhas de Deus. Uma vez que você foi chamado, uma vez que o Pai te predestinou, uma vez que Ele te escolheu, igreja, famintos e sedentos pelo Espírito Santo de Deus, um dia o Espírito de Deus te deu uma palavra profética e revelada, e talvez você diz: ei, parece que Deus se calou, parece que Deus já não me atende. Não, Ele não se calou, Ele está velando pela palavra que Ele já liberou sobre a tua vida. Ele não mudará ela. E nós, como meninos, estamos olhando para o céu e dizendo: Senhor, me dá uma palavra, me dá uma direção. Ele já te deu uma direção anos atrás. No início, meus amados, da caminhada do pastor João, ele recebeu uma promessa da parte do Pai. Bem no início: usa a minha palavra e eu falarei contigo, uma voz nitidamente, meus amados, vindo em alto, em bom som de fora para dentro. Usa a minha palavra. Ei, as boas novas, não somente para o pastor João, mas para toda a igreja. Cristo, Ele não muda. Aleluia. Precisamos, meus amados, conquistar essa maturidade diante do Senhor, porque há muitos filhos se sentindo desamparados. Há muitos filhos, meus amados, repetindo a mesma oração por 1000 vezes: Senhor, o Senhor tem uma obra ainda em minha vida, Senhor. Será que o Senhor é comigo, Senhor? Será que um dia eu irei tomar posse dessa bênção, daquele milagre? Ei, igreja, Cristo não mudou. Mas, meus amados, a cada dia, se nós não vigiarmos, nós vamos mudando. E muitas vezes nós deixamos de crer no poder da oração, do relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Eu amo, meus amados, a história de Daniel. Eu amo, meus amados, a postura de Daniel. Homem conhecido nos céus, as Escrituras dizem que ele havia proposto um propósito diante do Espírito Santo de Deus. Detalhe, meus amados, desde o primeiro dia, o Espírito de Deus mandou o teu anjo: vai lá, meu filho, e leva a bênção, a resposta para o meu amigo Daniel.
E as escrituras dizem que nas cortes celestiais, aquele anjo foi parado por demônios. Detalhe, aquele anjo não era, meus amados, um anjo guerreiro, era um anjo mensageiro. Ele não era um anjo de luta, então, meus amados, ele ficou paralisado mediante, meus amados, um exército de espíritos malignos. Mas aqui na terra, mesmo sem saber o que estava acontecendo, Daniel estava de joelhos dobrados todos os dias, orando, clamando, buscando, porque ele sabia que o Espírito Santo de Deus era fiel e que a resposta viria mais cedo ou mais tarde. Igreja, levante tuas mãos e clame, erga as tuas mãos e ore, ainda que você não veja com os teus olhos físicos. E você sabe qual é a parte mais linda na história de Daniel? Preste atenção na revelação, porque é algo que passa desapercebido. Muitos nos dias de hoje levantam as suas mãos mediante a presença de Deus e dizem: eu irei fazer o propósito de Daniel, e não sabe qual foi o propósito que Daniel fez, não tem noção. E eles contam, meus amados, o tempo do milagre, 21 dias da resposta. E ele diz: eu irei fazer 21 dias, mas não está escrito que Daniel fez um propósito de 21 dias. Olha para mim, você está nos acompanhando? Não está escrito que Daniel fez um propósito de 21 dias, mas está escrito que determinou Daniel buscar o Espírito Santo de Deus em prol de uma resposta, uma direção. Ei, igreja, aqui está o segredo. E enquanto a resposta não vir, eu clamarei. Não, talvez você não entendeu. O propósito de Daniel, paizão, tinha somente início. Você não vai encontrar o fim. Ele só iria parar quando a glória viesse se manifestar. O que o Pai está dizendo para você? Não pare de orar. Deus já te deu uma palavra, Deus já te chamou para o ministério profético, Deus já te chamou para o ministério de avivamento, Deus já te prometeu essa cidade, Deus já disse que vai mandar os enfermos e doentes para ser curados nessa casa. Deus tem nos falado nesses últimos dias de uma grande salvação de almas aqui em Governador Valadares. Erga as tuas mãos, remanescente do Senhor, e clame a Jesus Cristo de Nazaré. Deus te usará, missionária. Deus te usará abundantemente. Aleluia. Talvez a querida missionária pergunte para Deus: Senhor, será que o meu ministério foi até aqui? Não, Deus vai fazer muito mais. Quando a missionária olha para trás, a missionária encontra centenas e milhares de testemunhos em um tempo que o Espírito de Deus estava te usando para operar e alcançar almas. Deus vai fazer muito mais ainda em tua vida. Mas há uma palavra profética que o rei Tibum que liberou antes de ele morrer na tua velhice. Muitos estavam olhando para eles, amigos, pessoas que o cercavam, e diziam: ei, agora você, na tua velhice, aos poucos o cansaço te pegando, você irá diminuir em teu ritmo. Você não irá produzir tanto como você produzia antes. Ele liberou uma palavra que eu guardei no meu coração. Ele falou que é na nossa velhice que nós mais voamos diante de Deus. É como um bonde que na reta final, meus amados, é que ele pega mais força para decolar. E na velhice de rei Tibum, ele arrebatou milhões de almas para Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Deus não tem, meus amados, problema nenhum com a nossa idade. E isso, meus amados, nós encontramos na palavra do Senhor. Josué e Caleb, meus amados, com mais de 80 anos, eles olham, meus amados, para trás, depois de possuir a terra que mandava leite, e um conversando com o outro. Josué e Caleb conversando: ei,
nós nos sentimos revigorados, assim como 40 anos atrás Deus havia nos chamado. Já estavam velhos, mas eles estavam dizendo: nós estamos com todo vigor, porque o Espírito do Senhor estava sobre a vida deles. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! De ontem para hoje, Deus voltou a dar uma revelação para o paizão em uma madrugada. Foi na madrugada, paizão? Na madrugada, aonde, meus amados, o pai visitava a ele num sonho espiritual, e ele via, meus amados, essa igreja cheia de pessoas enfermas e doentes, vindo de todas as partes, e Deus operando milagres, levantando paralítico, curando enfermos. Havia uma explosão de glória. Aleluia! Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, e não confirmaria. Deus tem uma obra em tua vida. E nós precisamos crermos, amados, na vocação de Deus. Quando nós não cremos, automaticamente deixamos de buscar, não é verdade? Ou fazemos a obra de uma forma relaxada, já não jejuamos mais, já não oramos mais, já nos consagramos mais. Hebreus 11, versículo 6. Aleluia! Ora, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sabe o que a palavra do Senhor está querendo dizer? É que existe uma recompensa para aqueles que oram, para aqueles que clamam. Lucas 18, versículo 1, ele contou-lhes uma parábola acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Havia em uma cidade um juiz iníquo que não temia a Deus e nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma pobre viúva desprovida, que ia ter com o juiz, dizendo: Senhor, julgue a minha causa. E ela repetidamente, por várias e várias vezes: Senhor, julgue a minha causa. Ela estava perante um homem, meus amados, que não temia a Deus nem respeitava os homens. Mas chegou um belo dia que aquele mau juiz disse consigo: sabe uma coisa? Eu irei atender essa pobre viúva, para que enfim ela não volte e me importune muito. Estou cansado de ver a cara dessa pobre viúva, estou cansado de ouvir a voz. Eu vou julgar a causa dela, eu vou liberar a sentença sobre a vida dela. Resultado é que ela alcançou, meus amados, a bênção que ela tanto esperava, mediante aquele juiz. E o pai, para ilustrar essa parábola, ele pega um perverso, um homem que não temia a Deus nem respeitava os homens. Ele pega um homem mau. E agora, de repente, para finalizar a parábola, ele coloca o pai. E ele disse: em verdade vos digo, que depressa Deus fará justiça àqueles que o clamam de dia e de noite. Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Sabe por quê, igreja? Porque o Pai é bom.
e a tua misericórdia dura para sempre. O Pai é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E ele finaliza a parábola dizendo: porventura, olha, meus amados, que interessante. Porventura, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aparentemente, igreja, a última palavra de Jesus não tem nada a ver com a parábola. Falei de uma forma artificial, mas, meus amados, tem tudo a ver. Por que, paizão? Porque só busca, só clama, só ora aquele que tem fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que a gente não vê. Sabe por que eu vou me manter firme na oração, paizão? Porque os meus olhos físicos não vê a igreja cheia, mas meus olhos espirituais já veem a igreja lotada, e enfermos vindo de todas as partes para serem curados e libertados. Não somos amados tomando conta dessa cidade, um grande avivamento se explodindo para o Brasil e para as demais nações. Deus tem grandes promessas para nós, Deus tem grandes promessas para você. Aleluia! Glória a Deus! Não largue o teu posto de oração, não largue o teu posto diante da presença do Espírito Santo de Deus. Todos os dias eu oro, todos os dias eu clamo, todos os dias eu falo com o Pai, e assim nós vamos rompendo de glória em glória, de unção em unção. Aleluia! Glória a Deus! O Espírito de Deus, meus amados, ele tem desejo de manifestar a nós a tua beleza, a tua santidade. Aleluia! Eu trago uma palavra para os famintos, para os sedentos. Seja convicto da vocação a qual o Pai te fez. Você foi chamado para ser amigo do Espírito Santo, amiga do Espírito Santo. Não largue o lugar secreto por nada. Eu não estou ensinando somente para ministros, pregadores do Evangelho, mas para a igreja de Jesus Cristo, que foi chamada para ter intimidade e relacionamento com Deus. E muitas vezes nós vimos as pessoas se esfriar à nossa volta, e muitas vezes a igreja deixando de nos levar pelas demais pessoas. Deus não te chamou para você ser como os demais, Deus te chamou para você ser único. Aleluia! A oração contém um fogo aceso, a oração rasga os céus, a oração, meus amados, nos traz resposta dos céus. A oração estremece o inferno, a oração ela provoca milagres, a oração ela traz cura, a oração nos traz avivamento. Você pode, meus amados, escrever aqui agora nos comentários: a oração nos traz avivamento. Aleluia! Glória a Deus! Aquilo que nós vivemos no secreto se manifesta em público. Aleluia! O Pai quer que nós venhamos construir um secreto com Ele. O Pai, meus amados, quer que nós venhamos novamente cavar cisternas para que possamos tirar água para o povo beber. Aleluia! Um dia, Reinhard Bonnke estava na Nigéria fazendo obra evangelista. Foi tirado água de um poço e ele bebeu daquela água e não sabia que aquela água estava contaminada. Uma terra árida, dominada por uma pobreza extrema, e ali ele adoeceu. E um tempo, meus amados, que a medicina ainda não havia avançado, e ele conta que ele estava morrendo
na cama, uma febre intensa. E ali, meus amados, morrendo em uma cama em uma madrugada, ele ouviu a voz de uma senhora. E a voz dizia: Senhor, eu não conheço esse rente porque, mas aonde ele estiver, cure ele agora. Era uma senhorinha de oração, que conhecia o poder secreto da oração. Ela estava, meus amados, em um outro país na América, quando em uma madrugada o Espírito de Deus veio até ela e despertou ela para orar. Paizão, eu sinto o poder do Espírito Santo. E, meus amados, o pai dizia para ela: minha filha, ore pelo rente, porque então ela ergueu as suas mãos sem mesmo conhecer e começou a clamar. E enquanto ela orava, aquele espírito da enfermidade caía por terra. O homem de Deus foi restaurado lá na outra extremidade, na Nigéria, e ele foi curado. Esse é o poder secreto da oração. Ainda que muitas vezes você não está vendo, meus amados, os resultados, para com isso, porque nós, meus amados, muitas vezes somos induzidos a querer ver resultados. Quem caminha com o Espírito Santo caminha pela fé. Você não vê, mas você crê, então a glória se manifesta. Aleluia. A unção se manifesta. Existem muitos, meus amados, recebendo o livramento e não sabem, meus amados, o porquê. Existem muitos sendo curados. Existem, meus amados, até mesmo, meus amados, familiares sendo libertos e salvos, porque há alma de joelhos dobrados, orando para a operação do Espírito Santo. Aqueles que oram, meus amados, são geradores de unção. Grave essas palavras, queridos filhos e filhas, intercessores do ministério íntimos do Santo Espírito. Existe uma capa de honra sobre a vida de vocês. Cada vez que um intercessor dobra os seus joelhos para interceder, para clamar por nós, vocês estão gerando a unção. E através dessa unção, enfermos têm sido curados, vidas têm sido transformadas. Aleluia. É a unção que despedaça o jugo. É a unção, meus amados, que gera milagres. Para que, meus amados, o azeite venha a ser extraído da azeitona, ele é impressionado, ele é esmagado. Aleluia. Muitas vezes passamos por momentos difíceis, somos impressionados mediante tantas lutas e provações que de repente surgem em nossas vidas, mas é nesse momento que o Pai mais gera unção através da tua vida, porque é o momento que você mais se refugia no lugar secreto, no momento que você estiver, mas se sentindo mais oprimido, que seja exprimido. Muitas vezes nós temos essa sensação que o Pai está nos maçando assim como o oleiro massa o barro, molda o vaso, mas na verdade ele está saindo unção da tua vida. Ele está fazendo você gerar mais unção. Aleluia. Por isso que, meus amados, o apóstolo Paulo faz a seguinte declaração: que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Não importa qual seja a circunstância, qual seja a situação que você esteja passando, continue de joelhos dobrados.
Quando Satanás tenta enviar uma seta para a tua cabeça, o teu coração, não, mas você não nasceu para ser feliz. Não, mas eu sou uma fracassada. Não, para mim nada nunca deu certo. E pensamentos, meus amados, parecidos, repreenda em nome de Jesus. O que mais vale na tua vida não são nem os teus pensamentos, nem os teus sentimentos. Grava isso, filhos e filhas. O que mais vale na tua vida não é nem o que você mesmo pensa, mas a palavra de Jesus Cristo. Porque quando você como filho prioriza a palavra, não, mas eu nasci em uma família, meus amados, totalmente desestruturada. Cresci completamente sem mãe e sem pai. Mas quando Cristo me resgatou, eu sabia que Ele estava, meus amados, trilhando o meu caminho. Eu sabia, meus amados, que Ele estava trabalhando ao meu favor. E desde o dia que eu converti, de 15 para 16 anos de idade, toda a imagem de fracasso e derrota saiu do meu coração. E eu nunca olhei para os meus pais depois que eu converti. Eu nunca olhei para eles e pensei, não, mas por que os meus pais não investiram em mim? Porque eu não tive o apoio e a ajuda do meu pai, dos meus pais? Porque eu nunca tive esse pensamento? Porque eu sabia que agora eu tinha um Pai que estava acima de todos os pais. Eu tinha, meus amados, um Salvador, o nome dele é Jesus Cristo, o Nazareno. E eu comecei então a conhecer a palavra do meu Pai. E ele dizia: ei, meu filho, não temas, porque a partir de agora eu serei contigo. Aleluia! Eu comecei a deixar a palavra do Senhor reger a minha vida, e quanto mais eu mergulhava na palavra, meus amados, mais eu rompia. Um dia o Pai me visitou enquanto eu me humilhava diante da presença dele, e eu perguntava: Pai, eu sou tão pequenininho, tão humilde, aonde o Senhor pode me levar? Até que ponto o Senhor pode me usar? A voz do Espírito de Deus veio nitidamente até mim, e ele me diz: meu filho, eu posso te levar além dos teus horizontes. Ele repetiu: ei, meu filho, minha filha, eu posso te levar além dos teus horizontes. Aleluia! Além do que você pode imaginar, além do que você pode pensar. E eu finalizo o sermão dessa noite com o último versículo: e Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos, oração, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder dele que em nós opera. E quando você está de joelhos dobrados, orando, clamando, intercedendo, o Espírito de Deus está dizendo para você: meu filho, minha filha, eu farei infinitamente mais. Largue o rosto, continue com as tuas mãos erguidas. Quando você achar que orou demais, volte a orar novamente, porque não existe limite para a oração. Quanto mais você ora, mais você obtém vitória. Quanto mais você ora, mais você rompe no mundo espiritual. Demônios caem por terra. Quer ser usado pelo Espírito de Deus, mantenha diariamente uma vida de relacionamento e intimidade com Ele, que se chama, também conhecido no dia de hoje, como oração. E o Pai te honrará em público, e o Pai te recompensará em público. Eu vejo muitos famintos e sedentos, meus amados, deixando a brasa se esfriar. Muitos filhos e filhas de Deus que têm dependência, pastor, paizão, do teu profeta, do teu apóstolo.
gerar uma dependência. Não, mas o meu pastor vem impor as mãos sobre a minha vida. Ah, não, mas quando eu descer lá para o encontro dos famintos, o apóstolo vai transferir novamente a unção para a minha vida. Deus chamou cada um de nós individualmente para estar com Ele. Aleluia! Talvez você esteja em uma cidade que não há o avivamento. Grande parte dos cristãos não busca a presença do Espírito de Deus, mas há uma luz, há uma esperança que Ele plantou nessa cidade. Essa luz é você. Ele chamou você, Ele plantou você nessa cidade para exalar um perfume de Cristo. Esteja com o Pai no secreto e não deixe com o embaraço da vida venha tomar todo o teu tempo. Vigia a igreja com o embaraço da vida. Muitas vezes, paizão, o que mais está nos prendendo não é pecado, são embaraços. É uma rede social que eu fico, meus amados, mais de 1 hora por dia no smartphone. É um trabalho, meus amados, esse que eu pego aqui, pego outro ali. O Pai está voltando, igreja. Eu reflito muito nas palavras do meu paizão, e ele sempre fala algo interessante comigo. A vida passa muito rápido e Jesus está voltando. E muitas vezes ficamos com tanta coisa com essa terra, e a cada dia eu vejo minha vida indo embora, meus amados, se esvaziando a cada dia. Eu me vejo próximo ao Pai todos os dias. As Escrituras, meus amados, comparam a vida do homem como um vapor, como uma erva que nasce de manhã e de tarde é lançada ao fogo. E Jesus está voltando. E não é tempo de nós ficarmos os nossos corações nas coisas dessa terra. Sabemos que todos nós temos interesses, desejos, vontades, mas que em primeiro lugar esteja o reino em nossos corações. E em primeiro lugar, meus amados, esteja a presença de Jesus. Aleluia! Deus será fiel para te sustentar. Ele não deixará faltar nada para os teus escolhidos e ungidos. Não precisamos viver como loucos, correndo, meus amados, atrás, meus amados, das coisas dessa terra, de um lado para o outro, como Maria, como Marta andava fatigada e preocupada com tantas coisas. Mas precisamos aprender a descansar os nossos corações e queremos um pouco mais na provisão do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! O mais triste, paizão, é que existem muitos largando o teu chamado nos dias de hoje, preocupado com a terra, preocupado com muitas coisas. Estava comentando essas verdades com o paizão ontem de ontem. O Espírito de Deus mandou um profeta até uma missionária que estava parada, e o Espírito de Deus dizia para ela através do profeta: eu te quero você na obra, fazendo a minha obra, pregando o meu evangelho. E ela disse: Senhor, me espera só mais um pouco por terminar de criar os meus filhos. E ela criou os filhos. O profeta foi novamente até ela, e ela falou assim: não, mas espera mais um pouco, que agora eu tenho que ajudar minha filha a criar os netos. E o tempo, meus amados, se passou para aquela missionária. E a terceira vez que o profeta foi até ela, que Deus mandou o profeta até ela, a palavra foi o seguinte: os teus dias já se foram, e o Pai te chamará. Prepara a tua casa, que o Pai te chamará. E ela chorou muito, porque quando ela olhou para trás, os anos já tinham passado.
A formosura já tinha passado, a energia já tinha passado. Só temos uma vida para viver, igreja. Uma vida com muito pouco tempo. Eu vejo muitos que poderiam estar fazendo muito mais para Cristo e preferem ficar dentro das suas casas. Dentro da minha própria família, eu encontro pessoas que poderiam estar na casa do Senhor, mas estão cheios de projetos, buscando as coisas da terra. E a vontade do Pai sempre é deixada para o dia de amanhã. Não é muito legal nós ouvirmos essas palavras da boca de um profeta, de um homem de Deus, mas brevemente Jesus baterá em nossa porta e nos chamará para a eternidade. E nesse dia, meus amados, o que nós iremos apresentar a Jesus? Qual será a nossa obra? Aleluia! Não espere, meus amados, a tua vez chegar para você ter o desejo de fazer o querer de Deus. A palavra meio que tomou, meus amados, um pouco diferente aqui no final, mas você pode postar em uma coisa: o Espírito de Deus está trazendo uma palavra revelada para muitos filhos e filhas, pessoas que largaram o teu poço de oração, e ao largar o teu poço de oração, meus amados, perdeu a tua intimidade com o Espírito de Deus, a conexão já não está pura mais. E com isso, meus amados, já veio um esfriamento na casa de Deus. Já não tenho o desejo de estar nos cultos de oração, já não tenho o desejo de apoiar o meu pastor, já não tenho o desejo de ir para a rua evangelizar, já não tenho o desejo de subir para o monte. E brevemente o Pai baterá, meus amados, a porta do nosso coração. Existem muitas pessoas aguardando o arrebatamento de Jesus Cristo. Mas grava essas últimas palavras. Aquelas pessoas que o Pai chamou, o Pai já voltou para elas há muito tempo. Há muito tempo. A minha mãe, meus amados, já partiu para a eternidade. Para minha mãe, Jesus já voltou para ela há muito tempo. Está pegando a revelação, igreja? Em qualquer momento será, meus amados, a nossa vez. O Pai está, meus amados, nos ensinando com amor e com carinho acerca do poder da oração, porque nós podemos fazer um estrago, meus amados, no reino das trevas. Crente bom que antes de ser levado para os céus, ele havia profetizado que a maior festa seria realizada e feita nos céus e não no inferno, porque Jesus Cristo iria salvar e resgatar a muitos antes do grande arrebatamento. E para que Jesus possa salvar vidas, é necessário que a igreja dobre os teus joelhos, levante altares de oração, volte a ter intimidade com o Espírito Santo. Você que tem orado, você que tem buscado, ora um pouco mais, porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Persevere. Às vezes não é fácil acordar pela madrugada, mas se o Pai te chamou, acorde. Ele te deu uma palavra muito forte e pesada. Existe um preço pela unção. Obedeça lá até o fim. Porque brevemente, meus amados, nós veremos o Brasil sendo chacoalhado. Nós veremos o Brasil sendo incendiado pelo poder de Jesus Cristo. Eu quero fazer parte desse avivamento. Por isso, meus amados, que eu não largo o secreto. Eu não abandono, meus amados, o secreto. Aleluia, escolha de pé. E eu quero te abençoar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Te amamos, Espírito Santo. Te amamos, amigo Espírito Santo. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós te clamamos, Pai. E pedimos a Ti, Senhor, humildemente, meu Pai. Faça de nós, meu Pai, casa de oração. Faça de nós, meu Pai, morada eterna de Ti, meu Pai. E nos ajude, meu Pai, a Te buscar. E nos ajude, meu Pai, só a Te clamar. A estar continuamente diante da Tua presença. Faça de nós casa
Em nome de Jesus, meu Pai. Assim, meu Pai, Senhor, nós te clamamos, meu Pai. Em nome de Jesus, eu oro pela vida, meu Pai, Senhor, dos famintos e sedentos, Pai, intercessores, que têm clamado, que têm orado por nós dia após dia, semana após semana, mês após mês. Manifesta o teu poder e a tua glória, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. E leve os teus filhos a ambientes de glória que eles ainda não experimentaram. Dê porção dobrada, Pai, aos nossos intercessores. Manifeste a tua glória, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tome posse dessa palavra. Tome posse, igreja, dessa palavra. Você que trouxe o teu dízimo, a tua oferta, honre o altar do Senhor nessa noite. Dizime na casa de Deus. Plante na casa de Deus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoamos os dizimistas e ofertantes da tua casa, os mantenedores, meu Pai, do ministério íntimo do Santo Espírito. Decretamos a abundância dos céus sobre a vida dos teus filhos e filhas que têm plantado nesta casa, que têm semeado o teu altar. Dê a eles 100 vezes mais. 100 vezes mais. Em nome de Jesus, meu Pai. É o que decretamos e selamos hoje e sempre, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu amor, a tua bondade, Pai, pela tua maravilhosa graça, Pai, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Parte da oração. Domingo temos culto profético com o pastor João. Amém? Terça-feira ensaio. Quarta-feira ensaio também. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Estendo as mãos, estarei te abençoando, Pai. Nos leve em paz e em perfeita segurança para a nossa casa. Seja conosco. Nos dê, meu Pai, um final de semana de honra, de bênção, meu Pai. Nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal. Em nome de Jesus, Pai, assim abençoamos o teu povo e a tua igreja. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja. E todos digam amém. Estudo encerrado em nome de Jesus. Não sai sem cumprimentar o teu irmão. A humanidade espera pela manifestação dos filhos de Deus. O que te move? Onde está o teu coração? Queremos ser resposta de Deus para este Brasil, para as nações, para o caos desse mundo. Somos resposta de uma igreja que clama pelo avivamento, de uma igreja que não desiste de ninguém, de nenhuma alma perdida. Virá sobre nós uma onda de graça, poder e fogo, uma onda cheia de sinais e promessas. Chegou o tempo da sua vida ser mudada. Chegou o tempo de você viver as promessas de Deus. Existe uma profecia, uma promessa que diz: pede-me e te darei as nações por herança. Ministério Íntimos do Santo Espírito. Rua Agripino Ribeiro dos Santos, 278, bairro Jardim Pérola, cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração.